Que a santa paz do Senhor permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nós éramos, né, irmãos? Nós éramos outros homens, outras pessoas. Nós éramos pecadores. Os nossos corpos não tinham o direito da morada do Espírito Santo. Os nossos corpos, como altar de Deus, não tinham esse direito. Porque nós erramos, éramos errados. Mas hoje, pela graça de Deus, nós não somos mais errados. Amém? O apóstolo Paulo aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, é a continuação daquele sermãozinho que eu tive aqui a última vez. No capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 11, o apóstolo, ele diz assim: é o que algum tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de vosso Deus. Amém. Então, aqui está agora tudo certo. O corpo, esse corpo que o apóstolo fala, que é o templo, a morada do Espírito Santo, está preparado. O versículo 15 diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e vos farei membros de uma meretriz? Não, por certo que não. Então, meus amados, aqui está o recado, aqui está aquele conselho para que nós estejamos alertas, porque os nossos corpos, nós, no ínterim de cada um de nós, estamos sujeitos ao pecado. O pecado tão de perto nos assedia, quer dizer, nos rodeia. O diabo está trincando os dentes de vontade de nos derrubar. Mas quando esse templo, quando esse altar está cheio, com Deus, nada de mal lhe acontece. Veja bem, aqui é um altar onde nós viemos glorificar o Senhor. Mas agora mesmo nós saímos daqui e vamos embora. E esse altar aqui vai ficar vazio. Que é o templo. Assim o apóstolo está mostrando o nosso corpo, mas não ficando vazio. Quando nós estamos em lugares perigosos, nós estamos cheios. Nós estamos lotados, para falar a palavra certa, do Espírito Santo de Deus. Amém. Não é como o templo, que nós saímos daqui, vai ficar vazio. Não, o nosso corpo, esse templo, esse altar, deve estar cheio constantemente. Então, nessa passagem, qual o caminho que seguiremos, né, irmãos? Vamos continuar nesse caminho ou vamos passar por outro caminho? Negativo, irmãos. Nós não podemos ser altar de Deus e altar de Satanás. Não podemos ser templo de Deus e templo das riquezas, que Jesus chamou de mamon. Riquezas. Então, Mateus 6, 24, qual o caminho que seguiremos? Em que acreditaremos? Aqui, acabamos de ler na palavra do Senhor. Estamos cheios do Espírito de Deus. Nisso acreditaremos. A vida é feita, irmãos. A nossa vida é feita de decisões. Nós que tomaremos? O que tomaremos? O que fazemos? O que tomamos? Temos a liberdade de escolher o que queremos. Qual o caminho que queremos seguir? Temos liberdade de acreditar ou não acreditar. Mas são decisões importantes a serem tomadas. Muito importante. Lembra bem da passagem. Éreis pecadores.
eram sem Cristo, abandonados lá na multidão, no meio dos gentios. Agora, Paulo mostra que a vida que agora ele vive, não vive mais ele, mas sim Cristo vive nele. Aí é que está, irmãos. Se Cristo vive em mim, eu estarei sempre protegido, sempre liberto daquilo que pode ser prejudicial. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o céu e o inferno. E para onde um deles nós iremos depois dessa vida? Está pensando nisso. Será que eu vou querer deixar o caminho para o céu? Será que eu vou pegar o caminho? Será que eu vou pegar o caminho para o inferno? Negativo. Esse corpo já não aceita mais entrar por esse caminho. Tudo isso depende apenas de uma decisão muito importante, mano, a ser tomada. É uma decisão muito importante. Ainda para nós, ainda continuamos no dia a dia, sempre lembrando o que Jesus falou. Então, para vir buscar a salvação, eu tenho que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que estão neles, são muitos que estão indo para a perdição. E são muitos os que acertam esse caminho, porque pela porta estreita ele não quer entrar, porque a porta larga ela é espaçosa, o caminho é espaçoso, mas ele conduz pela perdição. Então, por que a porta é apertada? O caminho é estreito, que leva à salvação, à vida. Então, poucos há que acertam com ela. Poucos acertam. Hoje de manhã, ainda comentava com a Agnes, nós temos que escolher. O caminho é apertado. Nós temos problemas, temos dificuldades no nosso dia a dia, todo momento. Nós somos assediados pelo inimigo. O inimigo quer nós, ele quer derrubar a igreja, ele quer acabar com a igreja. Mas enquanto nós estivermos pensando, estamos acabando de meditar, que o nosso corpo é o altar, é a morada, é o templo, é tudo de Deus. Que Deus habita nesse corpo. E aí estaremos livres de todo perigo. Então, de tal maneira que Deus amou-nos. Então, buscar essa salvação é muito fácil. Lembra de João 8,32? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Então, todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Amém. Então, por que não crer em Jesus? Então, por que não andar com Jesus? Então, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo. Qualquer que nele não crê é condenado, mas todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Nossos corpos são membros de Cristo. Deus tem uma vida eterna do céu para aqueles que o buscam. Entregar a sua vida e seus corpos a Ele. Entregue a Deus. E, para finalizar, Jesus deixou bem claro: o que adianta o homem ganhar a vida, o mundo inteiro, e perder a sua alma? O que adianta? Então, qual a sua decisão? Meus irmãos decidiram. Mas qual a sua decisão agora? Depois de ouvir isso aqui, de pensar um pouquinho mais, alertar um pouquinho mais, opa, eu tenho que ter mais cuidado. Amém? Em nome de Jesus, amém.